Meu amigo Ted era um garoto muito estranho. Quero dizer, eu também era quando era bem jovem. Foi assim que nós dois nos tornamos amigos. Nós dois éramos do tipo nerd e estudioso, e todas as outras crianças nos achavam estranhos. Mas por mais estranho que eu fosse considerado, Ted era muito mais estranho do que eu. Ele tinha um fascínio por coisas realmente estranhas que até me assustavam. Ele gostava muito de coisas relacionadas à morte, prédios abandonados e todo tipo de coisa. Nós crescemos na mesma cidade durante toda a nossa vida. Portanto, estávamos juntos desde muito jovens. Portanto, fazíamos quase tudo juntos. Nós nos víamos todos os dias, e por isso, embora ele fosse estranho, acho que não confiava em ninguém tanto quanto confiava nele. Assim, no dia em que ambos tínhamos 14 anos, quando ele chegou e me perguntou se eu queria dar uma olhada em um prédio abandonado, fiquei um pouco hesitante. Eu sabia que isso ia acontecer porque sempre fazíamos o que o outro queria fazer. Mas eu queria saber de antemão em que prédio ele queria fazer isso e o porquê. Era um prédio de uma escola antiga. Ele havia fechado como escola muito antes de eu nascer. Por muitos anos depois disso, havia urnas de votação lá. Mas estava fechado e com tábuas por muitos anos antes de Ted sugerir essa nossa aventura. Era um prédio muito antigo na parte externa da cidade, enquanto o prédio mais novo da escola foi construído na cidade. Eu nunca havia entrado no prédio antigo antes. Ele havia sido fechado e lacrado muito antes de eu ter a chance de entrar nele. E, principalmente, eu estava nervoso para fazer isso. Eu não gostava de andar pelo quintal de alguém, muito menos entrar em um prédio fechado ao público. Mas ele estava animado para entrar. Ted estava interessado em explorar e entrou nessa coisa de exploração de prédios abandonados. E esse era realmente o único lugar nas redondezas que se encaixava nessa descrição. Entramos por uma porta quebrada nos fundos do prédio. O mato e tudo o que havia lá atrás estava muito coberto de vegetação e também havia um pouco de lixo. Tive de tomar cuidado para não deixar nada espinhoso se prender em mim ao tentar passar por tudo aquilo. Era muito bagunçado e nojento. O interior da antiga escola não era melhor. Havia toneladas de lixo e equipamentos velhos por todo o lugar. Eu quase não entendia por que as pessoas gostavam de visitar esses lugares, pois eram sempre tão sujos e ruins, embora eu tenha que admitir que eles podem ser assustadores e um tanto fantasmagóricos. Ted, por outro lado, estava se divertindo muito. Ele estava falando sobre como tudo era legal. Ele estava pensando no tipo de aluno que costumava andar pelos corredores o tempo todo e que agora era apenas um lugar vazio, deserto e morto. Ele também estava muito fascinado por isso. Ted queria ir ao porão do prédio, o que eu realmente não queria fazer. Mas, como você já deve ter percebido, essa era a aventura dele, não a minha. Então, decidi segui-lo até lá. Estava muito mais escuro, mas ele tinha trazido uma lanterna para compensar isso. Mas isso não impediu que fosse estranho e assustador. Só o fato de estar ali, pensando em todas as pessoas que já haviam andado por esses corredores repetidas vezes normalmente. E aqui estávamos nós. Quando estávamos no porão, ouvimos um barulho alto de batida. Se isso estava acontecendo antes, não tínhamos ouvido lá de cima. Mas era tão alto que certamente deveríamos ter ouvido. Parecia vir do quarto mais distante, no lado esquerdo do corredor. Ted, sendo como era, automaticamente quis descobrir o que era. Eu já estava nervoso e infeliz com toda a situação. Tentei convencê-lo de que deveríamos ir embora, mas então ouvimos o barulho de batidas novamente. A essa altura, ele estava curioso demais para ir embora sem dar uma olhada. Ao passarmos pelo corredor, ouvimos o barulho mais algumas vezes. Eu ficava cada vez mais nervoso quanto mais nos aproximávamos do quarto. O que quer que estivesse acontecendo, eu realmente não queria saber. Se eu não soubesse que o Ted iria zombar de mim mais tarde, eu teria ido embora sem ele. No entanto, o melhor que eu podia fazer era manter distância dele. Ele era o mais zeloso, portanto deveria correr o risco em vez de mim. Quando chegamos perto da porta, ele olhou para dentro dela. Eu nunca tinha visto uma expressão em seu rosto como a que vi naquele dia. Ele ficou mais branco do que eu jamais havia visto, e um olhar de terror cobriu seu rosto. Ele ficou ali por um momento, aparentemente incapaz de desviar o olhar do que quer que tivesse visto do lado de dentro da porta. Eu ainda não queria olhar, e não fiz nenhum movimento para chegar mais perto da porta do que já estava. E foi preciso apenas aquele momento para que Ted decidisse que já tinha visto o suficiente. Ele se virou para mim, sussurrou, "Vamos sair deste lugar", e começou a correr pelo corredor.
Ironicamente, ele estava tentando não fazer barulho quando falava, mas seus passos faziam muito barulho no corredor. Eu o segui. Quando chegamos à porta da escada, ouvi algo. Virei-me e olhei para trás, na direção do barulho de batidas. Vi que alguém tinha aberto a porta e estava saindo do ambiente. Mas isso foi tudo o que vi. Eu queria sair dali antes que o que quer que tivesse assustado meu amigo mais corajoso me visse. Então, voltamos para o primeiro andar, saímos do prédio e fomos embora o mais rápido que pudemos. A única parte ruim disso tudo é que Ted se recusou a me contar o que tinha visto. Talvez eu tenha presumido que ele fez isso porque estava tentando me assustar. Sabe, talvez não houvesse nada no aposento para começar. Mas sei que vi a porta aberta e sei, embora não tenha dado uma boa olhada, que vi alguém saindo por aquela porta. Portanto, havia algo. E foi algo que assustou um amigo meu, que normalmente é bastante corajoso, e fez um grande barulho de batida no fundo de um prédio escolar abandonado. E isso é tudo o que eu sei sobre isso, ou provavelmente jamais saberei. Lembro-me de ter visto a transformação total de um shopping quando eu era mais jovem. Quando eu era criança e até meados da adolescência, o Major Mall, que já foi demolido há muito tempo, era um shopping bastante ativo. Ele tinha o único cinema da região e era um ponto de encontro extremamente popular entre os adolescentes. Entretanto, quando eu tinha 15 anos, foi inaugurado um shopping de outlets que não ficava muito longe do shopping. Isso levou o Major Mall a um declínio bastante rápido. Por um tempo, o shopping se manteve porque ainda tinha o único cinema da região. Mas alguns cinemas Regal começaram a abrir na área. Naquele momento, a única coisa que restava no shopping era um Ticketmaster. No entanto, não demorou muito para que ela também fosse à falência. Por fim, esse shopping se tornou nada mais do que uma sombra do que havia sido antes. Sinceramente, não sei muito sobre o que aconteceu desde seu fechamento até sua eventual demolição. Eu sabia que um dos motivos pelos quais ele seria demolido era a preocupação de que se tornasse um refúgio para atividades de gangues. Entretanto, não sei realmente se isso aconteceu ou não. Tudo o que posso dizer que aconteceu durante esse período é o que aconteceu quando decidi dar uma olhada. Foi uma coisa muito estúpida de se fazer. Embora eu tivesse um emprego, passei algum tempo como sem teto. Eu dormia no meu carro para economizar dinheiro e, eventualmente, conseguir um lugar para morar. No entanto, não foi tão ruim quanto algumas pessoas podem pensar. Eu tinha cobertores e travesseiros, então me sentia muito confortável. A única coisa que realmente me incomodava era ter algo para fazer, e eu realmente tinha que procurar com frequência. E isso nos leva ao shopping. Eu tinha ouvido de alguém no trabalho que eles ainda estavam tentando descobrir o que queriam fazer com o enorme edifício. E comecei a pensar que poderia ser interessante dar uma olhada no shopping no meu dia de folga do trabalho. Bem, tecnicamente, minha noite de folga do trabalho. Havia algumas ruas bem movimentadas naquela área, e se eu não quisesse ser pego bisbilhotando, teria de ir à noite. Por isso, me certifiquei de que já era bem tarde quando finalmente fui dar uma olhada no local. Estacionei no estacionamento de um motel que ficava perto, e depois caminhei até o shopping. Andar por um lugar tão grande e vazio foi bastante estranho no início. Eu nunca tinha entrado no estacionamento antes, quando ele estava completamente vazio. No início, eu estava apenas andando em volta do prédio. Não tinha a intenção de invadir o prédio ou algo do gênero. Entretanto, em um determinado momento, notei que uma das portas parecia estar com o trinco quebrado. Então, decidi ver se conseguia abri-la. Foi muito mais fácil do que eu pensava. E então, não tinha certeza do que fazer em seguida. Mas depois de um tempo, decidi entrar no shopping e dar uma olhada. Essa foi uma experiência surreal. Era uma área tão grande e movimentada na época, e agora estava simplesmente vazia. Estava vazio de pessoas e de utensílios. A maioria das lojas estava com aquelas grandes portas metálicas de grade de shopping puxadas para baixo. Quando eu olhava para elas com minha lanterna, ainda havia luminárias e coisas do gênero. No entanto, é claro que não havia nenhuma mercadoria ou pessoa no local. Decidi tentar subir em uma das escadas rolantes. É claro que ela estava desligada, mas eu a usei como uma escada normal. Ela ainda era bastante sólida, embora eu esperasse que fosse um pouco instável. Não havia muita coisa diferente no último andar em relação ao segundo. Embora houvesse uma antiga Auntie Anne's, o que me deu vontade de comer um pretzel. Passei por uma livraria e estava olhando as estantes. Eu estava movendo a lanterna pela loja.
Quando a movi para os fundos da loja, a luz incidiu sobre um homem que estava de pé nos fundos e olhava para mim. Eu pulei de susto, mas não tirei a lanterna do lugar. Ele não era um segurança ou algo do gênero. Estava vestido com roupa simples, mas ele tinha uma arma na mão, que estava segurando ao seu lado. Bastou o menor movimento de seu braço se aproximando para que eu percebesse que precisava sair dali. E foi o que fiz. Corri de volta por onde vim e desci a escada rolante. Quando cheguei ao final, olhei para cima e o vi em pé no topo, acompanhado de outra pessoa. Ele não havia disparado a arma contra mim nem nada. Graças a Deus. Então, esperei que ele estivesse apenas tentando me assustar e me afastar da área. Não acredito que ele tenha me seguido pelas escadas. Apressei-me em direção à porta pela qual havia entrado e saí. Fiquei esperando que algo acontecesse atrás de mim. Então continuei verificando. Mas nada aconteceu e eu saí. Enquanto corria pelo estacionamento, olhava para trás por cima do ombro para ver se alguém estava me seguindo. Lembre-se de que o estacionamento era grande e, por isso, dei várias olhadas para trás. Em um determinado momento, os dois homens saíram da loja, mas eles não me seguiram pelo estacionamento. Peguei meu carro e saí daquele lugar. Havia um prédio de apartamentos no qual eu estava usando o estacionamento e não me senti seguro até voltar para lá. Eu sabia que não havia como os homens terem me seguido até lá, mas ainda me sentia nervoso com tudo aquilo. Aprendi minha lição naquele dia sobre entrar em lugares dos quais não pertenço. Se o homem fosse outro, ele poderia ter atirado em mim. Talvez eu tivesse me deparado com algo ilegal acontecendo, e se fosse o caso, acho que a forma como ele e seu amigo me expulsaram foi provavelmente a maneira de tentar me assustar para que eu nunca mais voltasse. Funcionou muito bem. Já fiz muitas caminhadas e explorações em meu tempo. E uma das coisas que mais gosto de fazer quando estou na floresta é encontrar algo que sobrou de outros tempos. O que quero dizer é que encontro equipamentos antigos de fazenda, um poço antigo, uma mina antiga, e às vezes até mesmo edifícios realmente antigos. Muitas vezes eu me perguntava mais sobre as construções do que sobre qualquer outra coisa. Era possível encontrar casas, galpões e coisas do gênero nos lugares mais estranhos. Quando eu ainda morava em casa, decidi fazer uma caminhada uma vez. Foi quando tive provavelmente a experiência mais assustadora de toda a minha vida. Acho que eu tinha 16 anos de idade na época. Minha família morava em uma área que tinha muitos bosques para explorar. Eu passava mais tempo do que me lembro andando pela área, explorando e encontrando coisas. Então, a essa idade, pensei que provavelmente não poderia me surpreender com nada. No entanto, nesse dia, fiquei absolutamente surpreso com o que encontrei. A princípio, não consegui saber o que era só de olhar para aquilo, mas notei um monte de vegetação incomum em um determinado ponto. Então, pensei em me mover até lá. Parecia haver algum tipo de abertura na lateral da colina. Curioso, comecei a remover parte da vegetação para dar uma olhada melhor. A princípio, achei que o que havia encontrado era uma caverna. Muito legal, mas não muito incomum para a área em que eu estava. Porém, quanto mais eu verificava, mais percebia que, de fato, havia encontrado uma mina abandonada. Eu nunca tinha visto nada parecido antes e fiquei imediatamente intrigado. Sinceramente, não passou pela minha cabeça nenhum pensamento sobre os possíveis perigos de explorar uma mina abandonada. Eu simplesmente soube imediatamente que queria dar uma olhada, mas tive que passar algum tempo tirando o mato do caminho para poder fazer isso. A única luz que eu tinha comigo era a do meu relógio de pulso, e isso não ia adiantar muito. Portanto, eu precisava de luz externa para enxergar. Entrei cautelosamente na mina, depois de ter eliminado o mato. Gostaria de poder explicar como era o cheiro, pois era um odor interessante que eu nunca havia encontrado antes. Mas como era de se esperar, a mina era muito escura e úmida. A luz da entrada era suficiente para que eu pudesse ver para onde estava indo, mas não muito. Embora fosse intrigante, a princípio não havia muito o que ver. Não havia nenhum equipamento antigo ou algo do gênero. Se não fosse pelas vigas de suporte que haviam sido construídas, eu provavelmente teria pensado que estava em uma caverna normal. Finalmente, porém, algo chamou minha atenção. Havia algo à minha frente deitado no chão. Estava coberto de sujeira, ou argila, ou o que quer que estivesse no pé da mina, mas era um recorte claro. Então, me aproximei para dar uma olhada melhor. Quando cheguei perto o suficiente,
Não havia luz suficiente vindo da entrada para ver o que eu estava vendo. Eu sabia que teria que contar com a pequena luz do meu relógio de pulso para ver o que estava acontecendo. Quando iluminei o local, recuei imediatamente. Embora eu já tivesse ido a funerais e também já tivesse visto cadáveres em caixões, nunca tinha visto um esqueleto humano que não estivesse em uma sala de aula ou em um consultório médico. Essa foi absolutamente a primeira vez. Olhei para o esqueleto com a luz. Obviamente ele estava ali há muito tempo. Os restos do esqueleto eram tudo o que restava do corpo. Todo o resto havia se decomposto há muito tempo ou, estremeci, havia sido comido por animais carniceiros. A parte mais assustadora, porém, foi que quando cheguei perto da cabeça, notei um buraco considerável nela. Pensei imediatamente que essa pessoa provavelmente havia sido assassinada com um tiro na cabeça e depois deixada na mina. Quando contei essa história antes, as pessoas me perguntaram por que não verifiquei o interior do crânio para ver se havia uma bala. Minha resposta é sempre: o que você acha de pegar o crânio de um corpo velho e deteriorado e verificar se há balas dentro dele? Eu sabia que não estava correndo nenhum perigo, mas isso não me impediu de ficar com medo. Naquele momento, eu só queria sair daquela mina o mais rápido possível. Mas eu também não queria cair e me machucar, então tive que ser o mais cuidadoso possível ao sair. A última coisa que aquela mina precisava era de outro cadáver dentro dela. Mas foi um inferno um pouco assustador caminhar por aquela mina para sair dela. Eu tinha esse medo irracional de que alguém ou alguma coisa estivesse dentro da mina e que o que quer que tivesse matado esse pobre homem fosse me pegar em seguida. Decidi ir para casa imediatamente. Contei ao meu pai o que tinha visto e fiquei pensando no que deveríamos fazer. No final, ele decidiu que não deveríamos fazer nada, o que a princípio achei bastante chocante. Meu pai me explicou que, em primeiro lugar, eu estava invadindo a propriedade de outra pessoa. Bem, eu não poderia argumentar contra isso, eu estava. Além disso, ele me disse, e eu não concordei muito com isso, que o corpo obviamente estava lá há muito tempo. Não havia necessidade de chamar a atenção para o fato e irritar o dono da propriedade. No entanto, eu não conseguia tirar o pensamento da cabeça. Incomodava-me profundamente pensar que alguém poderia estar desaparecido há anos e que encontrar seu corpo poderia trazer um encerramento para a família. Então, acabei ligando para a polícia e deixei uma mensagem anônima sobre o que havia encontrado e onde o havia encontrado. Fiquei muito preocupado por um tempo e sempre tentava ler o jornal antes que meu pai chegasse a ele. Eu temia que o corpo tivesse sido encontrado na mina e que ele ficasse chateado comigo por contrariar seu conselho. A história, no entanto, nunca saiu no jornal que eu tenha visto. Alguns meses depois, saí novamente para dar uma olhada na mina. Queria ver se o esqueleto havia sido removido. No entanto, não consegui encontrar a mina novamente. Algumas vezes depois disso, os resultados foram semelhantes. Nunca mais vi a mina, e até hoje, não tenho ideia de quem era aquele esqueleto naquela velha mina abandonada.